Vamos ver se vocês vão adivinhar quem é esse personagem. Vou dar uma ajuda. Eu já tô ficando craque. Isso é bom. Retomando então aqui a nossa fala, gostaria de inicialmente agradecer ao coral, tá? Agradecer ao coral pelas letras, pela capacidade que vocês tiveram aí de tranquilizar o ambiente e principalmente por, não foi nada combinado, né, Jair? Por ilustrar a exposição,
da tarde. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para o coral. Agradecê-los e parabenizá-los, realmente é fantástico, é gostoso ouvir vocês, sabe, os instrumentos, tudo, foi realmente maravilhoso. E principalmente, né, por ilustrar aquilo que nós estamos falando. Na primeira canção que vocês retomaram aqui, conseguimos identificar o que acontece na nossa vida. Tem perturbações, não tem? Só que nós precisamos orar e vigiar. Teve alguns que ficaram preocupados. Nossa, mas que confusão que você está arrumando aqui. Mas a nossa vida é assim. Vamos seguindo, vamos levando e de repente aparece alguma coisa que nos perturba. Não tem como. Ou vocês achavam que no mundo de provas e expiações nós chegaríamos, tudo bem, ia correr tudo tranquilo, as mil maravilhas. Com certeza. Estas perturbações foi justamente um propósito para nós identificarmos. Porque se nós tivermos um sentido na nossa vida, a perturbação vai chegar. Porque o mundo é de provas e expiações e nós não somos perfeitos. Mas ela vai passar mais rápido. Muito mais rápido. Enquanto que aqueles que vivem e não conseguem superar as fases do luto, vão carregar essa perturbação talvez por várias encarnações. E são coisas, gente, muitas das vezes simples. Citando recentemente numa exposição, justamente esse ponto. Lembrando de um exemplo bobo. Uma briga de dois vizinhos num apartamento por conta de uma vaga de garagem. Aí de repente um, mais bravo e mais nervoso, saca a arma, mata o outro. O que mata vai para a cadeia, o que morreu deixou ali família, filhos. Vocês já pensaram quanto tempo esses dois vão demorar para poder reorganizar essa perturbação? São filhos que às vezes vão ficar ali alimentando vinganças com relação àquele que matou, ou às vezes àquele que morreu. Então, sim, são perturbações que acontecem na nossa vida que nós precisamos estar preparados para elas. Talvez vocês não estavam para a perturbação aqui do ambiente. Mas nós estávamos preparados para a perturbação. Nem a Cecília, ela sabia que ia ter perturbação, mas ela não imaginava como que seria, tá? Então, assim, até só para esclarecer o pessoal que está em casa, que a gente fez uma dinâmica, fez uma divisão aqui em grupos, e cada grupo pegou aqui uma questãozinha diferente, que a gente já comenta sobre elas, para juntos analisarem, refletirem, e houve um certo rebuliço, uma certa confusão. Aí uma confusão que pode ter vindo da falta de programação, né? Uma confusão que veio porque uns se organizaram mais rápido que os outros, e aí de repente os que se organizaram por último, se organizaram melhor, que fizeram uma roda. Vocês perceberam isso? E outros ficaram aqui, um sentado de costas para o outro e tal. Os outros que organizaram por último fizeram uma roda rapidinho e tal, e de repente... É para mostrar que a nossa vida é dessa forma. Mas como que nós encaramos essas perturbações? Este é o grande detalhe, né? Vamos falar aqui algumas conclusões, principalmente 3 pontos principais que na nossa doutrina espírita, e aí eu voltei com o propósito de falar mais realmente dessa questão religiosa, mas pelo menos 3 palavrinhas que podem definir sentido de vida para as pessoas e principalmente para os cristãos, que seria transcendência, para outros fé e para outros caridade. 3 palavrinhas que vão denotar, pelo menos para cada um, lógico que essas questões, repito, sentido da vida é algo muito pessoal, muito íntimo, mas que nós podemos de alguma forma resumir dentro daqueles princípios doutrinários que vão nos ajudar a passar e superar essas perturbações que nos aparecem. Perturbações essas que em alguns momentos nós vamos até ter dúvidas. Mas mesmo tendo dúvidas, será que nós sabemos elaborar a questão correta? Será que nós sabemos perguntar? E principalmente perguntar para quem?
quando nós estivermos dúvidas, vocês já conseguem definir, quando vocês estão diante de uma perturbação, para quem vocês vão dirigir a palavra? Quem que vocês vão pedir ajuda? Qual tipo de questionamento vocês vão fazer? Principalmente porque as perguntas que nós vamos fazer depende muito das respostas que nós quisermos ouvir. O duro é que às vezes fazemos perguntas e nós não estamos preparados para a resposta, principalmente daquele que efetivamente tem para dar. Por exemplo, teve um grupo que teve uma tarefa. Ficou com a Cássia? Qual que era a tarefa, Cássia, do grupo que você estava aqui? Eu acho que ficou contigo aí. Vejam a tarefa que eles tinham que fazer. E eu acho que foi o grupo que terminou por último. Pode falar. Bem, o grupo optou por uma questão que a proposta, acredito que seja a mesma para todos. Não. A proposta era diferente. Por isso que você precisa ler a proposta. Elabora uma pergunta bem difícil e que vocês acham que os outros grupos não vão conseguir responder. Vejam a tarefa deles. Elaborar uma pergunta. Gente, eles tiveram dificuldade de elaborar a pergunta. Eu não sei se é porque já temos resposta para quase tudo, ou porque nós não temos conhecimento suficiente nem para perguntar. Até antes do Acácio comentar, por quê? Lembro muito, os filósofos, o próprio Cristo, ele sempre ensinava através da arte da dúvida. Quem tinha dúvida? Ele dizia, os sãos não precisam de médico. Eram os necessitados que chegavam e faziam pergunta para ele, aqueles que não sabiam. E às vezes nós temos dificuldade de perguntar por quê? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo. A gente acha que temos todas as respostas. Sim, Kardec elaborou 1019 questões, está lá no Livro dos Espíritos. Para mim, eu não consegui talvez elaborar 10 daquelas ali. Ele conseguiu fazer 1019. E não foram perguntas, como se diz, ignorantes, burras. Não, eram perguntas extremamente inteligentes, que ele teve que estudar para elaborar. E aquela filosofia toda de vida que está expressa ali no Livro dos Espíritos é algo fantástico e maravilhoso, respondendo a tudo. Eu, particularmente, penso assim, a tudo que nós gostaríamos de saber. E aí o grupo ficou com essa tarefa. Elabore uma pergunta difícil, que vocês acham que os grupos não vão saber responder. Vamos ver o que eles elaboraram? Aí depois, se alguém souber, timidamente, só levanta a mão, não vai alto não, só timidamente, só para... Nós não vamos preocupar em responder não, só para ver, olha para vocês terem uma ideia. Bem, o grupo então optou, teve mais de uma ideia, né? Optou por essa aqui, que em síntese diz o seguinte, que nos planetas que são incontáveis, que recebem espíritos para a encarnação, em corpos físicos, matéria, como nós. Então a pergunta é a seguinte, se nesses incontáveis mundos, os corpos físicos desses espíritos que estão nesses planetas reencarnados, se eles guardam conformação física com os corpos daqui, os da Terra. É isso. Já respondeu aqui, tá? Não vou nem falar nada, só o pessoal não está vendo. Mas, tá vendo? Gente, vocês acham que nós conseguimos hoje, diante de tanto conhecimento, elaborar algum tipo de pergunta que... Agora, se for sobre nós, aí esse é o detalhe. E se for a pergunta sobre a minha pessoa, uma particularidade? Porque algo em grupo realmente vai ser difícil, porque você vai olhando ali, poxa, mas o que eu não sei? Aliás, o grupo ainda fez até uma brincadeira aqui, a nossa pergunta tem um pouco de Einstein, de André Luiz, de Kardec, quer dizer, a gente vai viajando por isso. Mas o detalhe, ou o grande detalhe é esse, a gente muitas das vezes, pela falta talvez do autoconhecimento, falta-nos para descobrir o verdadeiro sentido da nossa vida, a pergunta correta, a pergunta adequada, a pergunta ideal. Então o objetivo da reflexão é essa, que nós possamos fazer essa pergunta, elabore. Se nós estivéssemos diante do Cristo, qual pergunta nós faríamos para Ele? Qual pergunta
que ele poderia responder, eu tenho certeza que ele teria todas as respostas, para me ajudar a descobrir o meu verdadeiro sentido, ou o verdadeiro sentido para a minha vida. Porque se for o contrário, talvez seja mais fácil. Teve um grupo, por exemplo, que ficou aí com a pergunta do atendimento fraterno. Qual que é? Quem que... Pode ler a questão, pode ficar aí mesmo, se quiser vir cá na frente, também é um prazer, eu sei que tem sempre essas... Mas fica à vontade. Pode. Caso alguém nos procure no atendimento fraterno e reclame com vocês que está sem sentido para a sua vida, como vocês orientariam? Até antes dela comentar, porque ele já tem ali a resposta, mas não é mais fácil nós respondermos para os outros? Principalmente porque você abre o Evangelho, você, né? Isso me faz lembrar o livro Obreiros da Vida Eterna. Ah, não ouviu? Tá. É o seguinte, se uma pessoa chega lá na sua casa espírita, você está lá no atendimento fraterno, e ela está reclamando, está tendo dificuldade para encontrar um verdadeiro sentido para a vida dela, como que você responderia para ela? Como você a orientaria? Tá? E isso me faz lembrar exatamente o livro Obreiros da Vida Eterna, tem lá o capítulo Sublime Peregrino, só me engano, capítulo 3º ou 4º de Obreiros da Vida Eterna, onde os grupos estavam lá se preparando para poder vir nas regiões mais inferiores do planeta em missões para socorrer espíritos e muitos deles familiares. E aí desceu lá o Sublime Peregrino, se materializou, e aí eles começaram a fazer as perguntas. Aí as perguntas que ele fazia, o Sublime Peregrino fazia o quê? Abria o Evangelho e lia um trechinho. As respostas estavam todas, ou estão todas no Evangelho. Então, chegou alguém que procurou-nos e perguntou, olha, eu estou com algum problema? Com base no conhecimento que nós temos, a gente vai conseguir, tá? Até, eu não sei o que está escrito, ela vai até falar ou comentar, mas eu comentei com uma outra pessoa do grupo, e a outra pessoa disse, olha, mas é algo muito subjetivo, porque ela pode chegar e falar uma coisa, e aí eu vou explicar isso. Se ela vier e falar outra, eu preciso saber qual que é a causa da dor e qual é a causa do sofrimento. Sim, realmente nós precisamos saber, mas veja que é muito mais fácil alguém chegar e perguntar para nós, com base naquilo que nós já temos, do que eu ter que elaborar uma pergunta sobre mim e uma dificuldade que eu tenho, né? O que vocês... A gente falou mais ou menos isso. Escolher ela, falando assim, quais são os sentimentos, o que ela sente, e aí quais são as dificuldades que ela tem, tentar direcionar ela nas atividades que tem para casa, atendimento. Já que nós estamos numa casa espírita, nós a orientaremos sempre de acordo com a doutrina, de acordo com a nossa doutrina, para que ela, porque você tem que ajudar a se encontrar, a encontrar o sentido da vida. E através do que nós temos, nós vamos orientá-la no estudo, no atendimento fraterno, no espaço, etc. Com aquilo que a gente tem para oferecer para ela. Exato, isso é realmente perfeito, é isso que nós fazemos nos atendimentos fraternos, né? A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Com uma coisa, nós temos que tomar cuidado, né? A gente estava até comentando ontem lá com o Reinaldo essa questão da vitrine, mas vejam bem, já aconteceu numa reunião, aliás, serve também de exemplo àqueles que gostam de estudar. Tem um livro do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, fantástico, né? Mas tem casos, por exemplo, que chega pessoas, espíritos desencarnados, chega numa reunião, aí o doutrinador chega lá, orientando e tal, não sei o quê, fala, não, mas você tem que largar, esse vício já ficou na terra, você já desencarnou, não sei o quê. Um exemplo, você tem que parar de beber, aí o desencarnado diz, mas você bebe até hoje? Imagina, você orienta alguém no atendimento fraterno, fala, você não pode fazer isso, você tem que perdoar, você tem que... Aí de repente essa pessoa chega lá e vê você na rua brigando com alguém e tal. Nós vimos aqui uma canção sobre o perdão. Tal. Então, veja, falar e orientar pode ser algo muito fácil e simples para nós. O negócio é nós colocarmos tudo isso em prática. Por quê? Porque se eu quero dar a ele um sentido da vida, tem que ser o mesmo meu. Eu tenho que me orientar também por esse sentido. E nós não podemos... Qual é a maior crítica? E a gente, uma das palavras que mais aparece no Evangelho, hipócritas, fariseus, e às vezes a gente sempre fala, só que a gente não...
é sempre para o outro, nunca para nós. Mas vejam como é mais fácil nós voltarmos para o outro. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade. Quando André Luiz tem essa frase que para mim é fantástica, nós enxergamos no outro o reflexo da nossa própria alma. Gente, é algo muito profundo. Muito profundo. Mas o outro veio com uma pergunta e a gente, ao invés de criticá-lo, nós temos que ver, será que essa pergunta não sou eu mesmo que deveria estar fazendo? Não sou eu mesmo que deveria estar buscando essa resposta e colocando-a em prática? Porque nós vamos ter essas dificuldades, se nós as temos, é por quê? Porque nós somos espíritos ainda em evolução. E se eu sou um espírito em evolução, a minha existência foi programada, tudo tendo como base esse crescimento e, principalmente, os meus problemas, os meus vícios, os meus defeitos. Eu preciso aprender a enxergá-los para superá-los. Por isso que teve um grupo que fez o quê? Lógico, não foi a própria, mas ele preparou a encarnação de um outro espírito, não foi? Como que é fazer parte do ministério da reencarnação? Quem que estava, por exemplo, com esse grupo? Pode só falar, quem que vai falar? Fala a pergunta mais ou menos, só para o pessoal. Tá tão... Exatamente. Nós pediram para que nós elaborássemos uma programação de uma encarnação para um espírito. Nos lembrando da questão 258, a escolha é quanto ao gênero das provas. Tá, só vou repetir para o pessoal lá do fundo. O que nós pedimos? Elabore um projeto de encarnação para um espírito. Lembrando da questão 258. O que a 258 fala? Que a programação que se faz no mundo espiritual para as encarnações, ela só conta o gênero das provas. A gente conhece, tem alguns textos aí que nos ensina. Aquela conta do 90-10. 10% do que acontece na nossa vida está dentro daquela programação. Faz parte das nossas expiações. Os outros 90%, causas atuais das nossas aflições. 90%, 10%, não tem jeito de você escapar daquilo que foi programado. Então, o grupo tinha que fazer o quê? Elaborar, basicamente ali, naquele gênero de encarnação para um determinado espírito. Tá? Mas antes até de vocês verem, foi fácil ou difícil elaborar? Até nós foi fácil. Sim, claro. Porque nós estamos elaborando para alguém. E como é que seria essa encarnação? Vamos ver. Vamos escolher o que eu estou cantando. Olha, era uma vez um espírito que necessitava reencarnar para resgatar dívidas do passado que, em uma de suas reencarnações, não valorizou a bênção de ser mãe, cometendo aborto porque queria manter a beleza do seu corpo, assassinando o ser que deveria cumprir sua missão. Os anos passaram e hoje esse espírito trava uma grande batalha para ser mãe, porém veio estéril, não podendo realizar seu grande sonho que seria ser mãe. Vejam, já pegaram um tema bem realmente delicado, né? Muito atual, preparando e programando. Agora vocês imaginem como que esse espírito vai encarar a sua existência, pelo menos passando por esse tipo de, não prova, isso é uma expiação mesmo, né? Como que vai encarar? Como que as mulheres encaram hoje essa dificuldade? Você tem a vontade, mas você não tem condições físicas suficientes para poder gerir. Como que ela vai trabalhar com toda essa perturbação que deve ter dentro dela? Como que ela vai trabalhar com os relacionamentos? Porque às vezes tem pessoas que chegam, homens, eu estou casando, mas eu quero ser pai. E aí a mulher não consegue, aí vira aquele conflito, porque às vezes o pai também pode ter sido responsável lá atrás, aí fica aquele conflito. E como que nós vamos conseguir mostrar ou trazer para ela algum sentido para a vida com toda essa dificuldade? Tá? A gente vai falar rapidamente, transcendência, ou fé, ou caridade. Podemos colocar na vida dela o quê? A oportunidade de uma adoção. Bate na porta. Às vezes uma sobrinha, às vezes
está precisando, vai lá, ela tem a oportunidade. Aí ela fala que não, rejeita, não, eu não quero. Imagina, né? Então quer dizer, o sentido que ela estava buscando, será que ela queria realmente ter o filho? Ou essa vontade que ela estava buscando nada mais era do que algo relacionado com esta culpa que ela desenvolveu no passado. E o verdadeiro sentido mesmo ela não estava querendo, que é justamente demonstrar amor por um ser, cuidar, criar, educar. E às vezes nós chegamos nesse tipo de conflito. Por quê? Porque provavelmente ela não fez a pergunta correta. Ela não buscou no atendimento fraterno a orientação correta. Não é pelo fato de ter provocado aborto que eu sou estéril e a questão se resume exclusivamente em gerir o filho. Não, existem outras formas e você tem que trabalhar, aprender a trabalhar, como nós falamos na nossa primeira parte. Nesse processo de estruturação da personalidade, você tem que buscar a sua evolução, você tem que buscar esse despertar da consciência. E a consciência desperta não apenas gerando um filho, mas tem todo um processo que você tem que trabalhar psiquicamente. Opa, peraí, não é só a questão disso, tem outras coisas que envolvem, eu preciso avançar como espírito. Não é só gerir um filho, tem todo o processo da educação que vai me ajudar na libertação da minha própria consciência. Porque o fato de ser mãe ou gerir pode ser algo muito simples na vida dela. Ela pode dar um pequeno passo, mas existem muitas outras coisas a serem feitas, principalmente psiquicamente. Eu gosto de trabalhar muito com essa questão da culpa, ela é algo muito delicado. E está lá naquela questão de nós não sabemos fazer a pergunta correta. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu estou precisando? Então, peraí, qual é o motivo e a razão de hoje eu não poder ser mãe, biologicamente falando? Então, talvez o questionamento que ela tem que fazer seja diferente. E aí as respostas virão. Olha a complexidade, por exemplo, de um atendimento fraterno. Porque às vezes chega lá uma pessoa assim, primeiro que a gente vai lá, você vai lá e adota uma... Não, mas às vezes essa não é a pergunta que ela precisa fazer. Às vezes a pergunta dela é outra. O conflito que ela tem que vencer intimamente é outro. Não é simplesmente o fato de pegar. Sim, pode dar um sentido para a vida dela, esse fato, essa adoção, pode. Mas vai preencher o vazio que estava dentro dela? Às vezes não. O fato de ser estéril pode ser apenas e tão somente um passo para ela conquistar essa consciência. Para depois, numa próxima, aí sim ela saber trabalhar tudo isso. Então, às vezes a pergunta é diferente, né? Por que que eu estou nessa situação hoje? O sentido da minha vida talvez não seja adotar, não seja a caridade, como a gente vai falar, talvez não seja, mas é descobrir o porquê de tudo isso. E eu gosto sempre de dizer, às vezes a gente faz a pergunta do porquê e nem sempre é a mais adequada, mas o para quê. Qual é a finalidade de tudo isso? O porquê, eu vou remontar as causas. O para quê, não, opa, tem toda uma explicação sobre tudo isso que está acontecendo. E eu preciso descobrir o porquê que está acontecendo. E aí sim, encontrando as respostas, eu vou superar isso com mais facilidade. E é claro que não poderia faltar o outro grupo, que eu já fiquei sabendo aqui, que falaram que foi o mais fácil de todos. Teve gente que até falou, isso aqui é mais fácil, as respostas estão tudo pequeno, está tudo curtinha, né? Por quê? Porque um dos motivos, ou um dos objetivos, melhor dizendo, que traz, podemos assim dizer com muita tranquilidade, sentido para a vida das pessoas, e quem falou muito disso também foi o próprio Décio Yandoli, numa das suas exposições, é a questão da transcendência. A transcendência é como que eu posso passar isso para frente, como que eu posso passar isso para os outros. E aí, o último grupo que vai comentar, que nós dividimos em 4, vai falar, porque a proposta é mais ou menos essa. Só que assim, eles estavam tão preocupados com a proposta, eles estavam com tanto medo e receio, que eles achavam que era um negócio para agora. Mas não, a proposta pode ser no dia a dia. Uma conversa que você tem com uma pessoa, com um vizinho, dentro da casa espírita, numa live que você está fazendo ali, sabe,
Por nada, porque hoje tá fácil, qualquer um pode pegar, fazer uma live, um texto que você coloca lá na sua página do Facebook, do Instagram. Então tem várias formas de nós deixarmos essa transcendência aflorar, né? Qual que é? Ficou contigo, Cecília? Então, para a Valéria, que a nossa era mais fácil, você deu o quê? Às vezes sopraram aqui, eu não sei. Elabore uma palestra ou tópicos para uma palestra que vocês desejariam fazer para essas pessoas que estão aqui hoje. Então veja, ó, está direcionado para vocês. Os tópicos e a palestra que ela faria está direcionado para vocês. Por quê? Porque eles serão os bodes expiatórios para depois o povo lá fora. Porque nós, que conhecemos um pouquinho, nós somos muito mais críticos. E aqui eu estou exatamente puxando um pouquinho a orelha dos espíritas. Nós somos muito críticos com a gente mesmo. A gente faz comparações. Nossa, a música aqui do Chico, a música do Chico, ela mostra muito isso. E aí eu gosto de lembrar uma frase da Sandra Borba, né? Que ela fala que todo mundo quer ser Chico Xavier nos efeitos, mas ninguém quer ser Chico Xavier no processo. Né? Você pegar lá atrás, aquele período todo da infância, aquelas dificuldades, e ela ainda brinca, né? Você ainda tem um Emmanuel como guia espiritual. Gente, vocês suportariam o Emmanuel como guia espiritual? Nada contra o Emmanuel, muito pelo contrário. Mas vocês já imaginaram ter alguém que vai ficar o dia inteiro falando disciplina na cabeça de vocês? Dá para aguentar? O Chico aguentou. Então, muitos querem ser Chico Xavier nos efeitos, mas ninguém quer ser no processo. Você pegar todo aquele período, ficava até de madrugada fazendo as coisas. Ele ouvia, sim, tinha muito contato, ouvia muitos espíritos, mas ele era um instrumento perfeito dos espíritos. O processo dele foi fantástico. Claro que, diante de um processo perfeito, o efeito, a consequência não poderia ser outra. Não poderia ser outra, tinha que ser aquilo mesmo, fantástico. Mas por conta de toda aquela disciplina, o sentido da vida do Chico, ele sabia. E ele levou isso até o fim. Então, eles elaboraram, e provavelmente ela vai acabar de fechar a palestra agora até às 18 horas, exatamente com esses pontos e esses tópicos para passar para vocês aquilo que ela entende, porque nós estamos aqui hoje discutindo o sentido da vida, né? Vamos ver quais foram os tópicos que eles elaboraram aqui para passar. A gente já escolheu o tema para você vir desenvolver em maio, para eu vou convidá-lo para vir aqui para fazer uma palestra. A gente é convite, viu, gente? Como vencer os nossos medos? Anotou? Quando eu te convidar, você precisa me perguntar o tema. É esse. Daí os tópicos. Não, a gente tinha feito vários tópicos aleatórios, aí a gente escolheu esse tema. Mas não elaboraram os tópicos. Ah lá, tá vendo? Não responderam nem a questão. Tá vendo? Isso chama-se transferência de responsabilidade. Eu vou transferir. O grupo fez o quê? Vou transferir a responsabilidade. Lógico. A dificuldade foi para chegar no tema. Aqui a gente não conseguiu ouvir todo o grupo e a gente Sim. queria impor o nosso tema. Sim, sim. Aí a dificuldade parou aí, porque logo encerrou o tempo. Nada como ter uma boa advogada. Aí chegou na conclusão, conhece a gente mesmo. Você pode trocar o tema. Vai chegar mesmo. Então vocês estão vendo, olha só. O objetivo é esse. Vamos preparar alguma coisa então para a gente repassar, para a gente explicar, para a gente orientar. Eu costumo até dizer, tem vários aqui que sabem do que eu estou falando. Gente, falar não é algo muito difícil e complicado. Qualquer um de vocês poderia estar aqui falando. Lógico, cada um tem um estilo, tá? Poderiam estar aqui falando, colocariam um slide, pegariam o texto. Isso é algo normal e simples. Eu sei que muitos temos medos. Mas o nosso medo, ele existe por causa de quê? Orgulho. A palavra exata. Medo de errar e os outros acharem que Não é nem medo de errar, é a crítica dos outros. Porque a gente sabe que a gente erra. A gente sabe que nós não somos perfeitos. Mas nós temos medo das críticas.
Por que nós temos medo das críticas? Porque nós não estamos preparados para elas. Gosta de criticar, né? Nós não estamos preparados para a crítica, porque se vier alguma crítica, aí, bom, essa vai me derrubar. Aí eu entro num processo de luto. Não posso mais, nunca mais vou fazer palestra. Me criticaram e tal. Aliás, tem uns que não vão nem aparecer no centro. Aquele medo de ter chamado para fazer a prece inicial, já não volto mais aqui. Né? Mas são coisas assim que a gente precisa, lógico, é o ser humano, isso está no ser humano, gente. Por quê? Mais uma vez, é esse sentido da vida que as pessoas não conseguem enxergar, as pessoas não conseguem encontrar. E nós estamos falando, começa desde pequenininho, desde criança. Nós somos cobradores excessivos das nossas crianças. Você tem que estudar, você tem que tirar nota, você só faz isso, você não faz mais nada. E aí a gente começa. Olha, você está preparando que tipo de espírito para o futuro? Eu não posso errar, eu não posso tirar a média, eu não posso... Mas isso é algo normal. A nossa sociedade faz isso. Mas, de novo, é a nossa sociedade que impõe o sentido da vida para a maioria das pessoas. Você tem que ter aquele carro porque aquele carro é o melhor. Você tem que ter uma casa desse jeito porque essa casa atende a todo mundo. Você tem que vestir tal roupa porque essa é a roupa da moda. Então nós somos muito sociedade. Como diz o trecho do Evangelho, nós temos muito mais fé nos homens do que fé em Deus. Nós somos muito mais submissos aos homens do que a Deus. É para ver que realmente nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Nesse processo de estruturação da nossa personalidade, para eu sobreviver, basta eu viver de acordo com o que a sociedade deseja. Ponto. Não preciso de mais nada. Ah, mas e Deus? Não. Pedido imediato só. Pedido imediato, depois eu presto contas para Ele lá. Mas você vai prestar contas aonde? Como? Para nós espíritas fica fácil, a gente sabe, não, a gente vai passar pelo umbral mesmo, né? Então, a gente já vai. Mas será que nós estamos preparados para isso? O que Inácio Ferreira, o próprio Eurídice Bassanuffi disseram e fizeram? Construíram um hospital psiquiátrico para cuidar de quem? Justamente, por quê? Por conta de tudo isso que nós estamos falando e abordando aqui. Então, só para a gente fechar essa pequena parte. A confusão inicial aqui foi proposital, para a gente começar a perceber. A nossa vida é cheia dessas, é lotada dessas surpresas que nós não esperamos. São surpresas que nós não esperamos, mas também que nós não nos preparamos para ela. Porque você pode não esperar, mas está preparado. Orai e vigiai sempre. Confie em quem? Confie em Deus, por exemplo. Mas vamos lá, que aí a gente já vai passando para o fechamento. O que alguns ou vários estudiosos, principalmente da doutrina espírita, vão dizer? Se você precisar definir o sentido da vida numa única palavra, alguns vão falar dessa transcendência. O que é essa transcendência? É você começar a pensar na sua vida como um todo. E eu vou tocar na transcendência em 2 pontos. No primeiro, no que diz respeito a você mesmo e das diversas existências que você tem, nessas diversas personalidades que você tem que desenvolver, mas objetivando o crescimento do espírito, que é um só. A vida é uma só. Nós temos várias existências exatamente para desenvolver essas potencialidades, para trabalhar com esses vícios, com esses defeitos. Programamos uma encarnação e às vezes a gente não tem nem condições de prepará-la sozinho. A gente conta com os espíritos que já estão nos acompanhando há mais tempo e eles falam para nós, porque eles conhecem a gente melhor do que nós. E eles falam, olha, não vai por esse caminho que você não vai dar conta. Não, mas eu quero, eu preciso. Não, vamos por aqui, vamos programar, vamos trabalhar dessa forma. E eles vão trabalhando, programando, nos orientando para a gente atingir esse objetivo. Somos avisados de todas as formas. E nós que já sabemos e conhecemos a lei da reencarnação, que não é apenas e tão somente uma lei espírita
ou um princípio espírita. Não, a reencarnação é uma lei natural, universal e natural. Podemos sair do ser humano. Pegue lá uma árvore. Você vai ver como é que é o processo. A semente que vai, que sai, que nasce, que cresce, depois se transforma e vem de novo a semente. A vida mostra isso para nós, que o ciclo ele é contínuo. Então, eu não posso esquecer da transcendência desse ponto de vista. Eu não vivo apenas e tão somente uma única existência. Eu tive um passado e vou ter um futuro. Então eu preciso buscar um sentido para a minha vida, tendo sempre isso em mente. Eu tive um passado e terei um futuro. Por favor, abrindo parênteses, não se preocupem em demasia com o seu passado. Porque tem aquela coisa, todo mundo quer saber do passado, né? De preferência, porque todos buscam uma encarnação passada de glórias. Se a gente estiver fazendo isso, nós estamos contrariando a própria lei do progresso. Tem jeito de alguém evoluir? Tem jeito no passado de você ter sido melhor do que é hoje? Tem jeito? Então por que nós estamos correndo atrás do passado? Pergunta o que você é hoje. Se você acha que você não é tão bom assim, você pode ter certeza que o passado era pior. Então para que você vai querer futucar lá no passado? Não, eu só preciso o quê? Conhecer um pouco das minhas tendências para que eu possa construir, como a frase do Chico famosa, né? Embora ninguém possa voltar atrás e escrever um novo começo, qualquer um pode começar agora e escrever um novo fim. Esse é o objetivo. A transcendência deve nos ajudar nesse sentido. Tá? Até o Décio Yander também conta uma historinha de... Ele estava discutindo, inclusive, na universidade, sobre a questão da transcendência, e teve uma pessoa que teve a oportunidade de saber o que foi numa existência anterior. E ela descobriu que tinha sido um cientista. Cientista, contribuiu com a sociedade e tal. E segundo ele falou, que foram de várias fontes, não foram um só, o Espírito falou, foram várias fontes. E aí o que ele fez? Quando ele descobriu isso, ele cruzou os braços e falou, não, eu já fiz muito para a humanidade, agora eu posso ficar parado. Quem tiver também curiosidade, as 7 vidas de Fénelon, depois vocês dão uma lida. As 7 vidas de Fénelon, tá? E conta, justamente, né, o Valdinei também está aqui, a Jamile, foi um psiquiatra contemporâneo de Jung, uma encarnação posterior dele, que o Hermínio conta, porque ele acordava, ele escrevia os sonhos, todas essas 7 vidas anteriores, tá? Então foi um negócio muito interessante, uma pesquisa fantástica. E ele conta que a chance e a oportunidade que ele perdeu na encarnação depois de Fénelon. Gente, para nós que conhecemos Fénelon do Evangelho, aí você fala assim, poxa, depois como é que pode um espírito desse falhar? Ele falhou na sua tarefa. E aí, inclusive, Divaldo mesmo conta algo relacionado a isso, quando Joana de Anjos chegou no mundo espiritual e puxou as orelhas de Jung e de Freud. Vocês tinham uma tarefa lá, para fazer lá no planeta. Vocês tinham que ensinar essa transcendência para todo mundo. Por que vocês não aproveitaram a oportunidade? Então, é algo que nós precisamos saber. O nosso passado pouco importa. O detalhe é o que nós estamos construindo agora para o futuro. Então, a transcendência é nesse sentido. Podemos e devemos buscar um sentido para a nossa vida dessa forma. Preciso ser melhor do que fui e preparar um futuro. Se você quer benefícios, não vou dizer privilégio, não existe. Tá? Ninguém busca privilégio. Porque privilégio é exatamente você o quê? Ganhar alguma coisa que ninguém... Deus não é assim, a gente sabe que não existe privilégio. Mas você pode ter benefícios numa existência posterior, você pode ter mais facilidades, você pode ter mais anjos da guarda, você pode nascer numa família que vai te dar uma estrutura melhor, uma estrutura cristã. Tudo isso você pode conquistar. Então, transcenda dessa forma. E a transcendência também no sentido de colabore com as pessoas que estão à sua volta. Gente, se Deus colocou nós numa família, aqui na cidade de Pirassununga, não deixou nem a gente conhecer, sair atrás do mundo,
É porque a nossa tarefa, o nosso trabalho é aqui. Então seja importante para as pessoas que você tem convivência, transcenda para essas pessoas. A gente aprende lá no Livro dos Espíritos, missões e ocupações dos Espíritos. Ninguém fala que você tem que sair por aí fazendo palestra para 300, 400. Não, deixa isso para o Divaldo. O nosso negócio é aqui, então a gente vai fazer aqui. Se nós estivermos preparados para mais depois, vai ser um lucro. Mas agora a nossa transcendência é aqui. Deixe algo de importante, né? Pelo menos para alguém chegar lá depois, né? Para minha esposa e comentar, o Edson é assim e tal. Aí ela vai falar, né? Você não convive com ele, você convive com ele, você vai ver. Então sim, tem que ser um negócio aqui, não, eu faço a diferença ali, e aí você vai aumentando, vai ampliando. Então transcenda exatamente para que a sua vida tenha um sentido. Nós precisamos buscar isso. Repito, principalmente para aquelas pessoas que foram colocadas ali junto com você. O acaso não existe. É ali que a gente deve vencer as nossas dificuldades, as nossas más tendências, os nossos vícios. Então, um sentido para a vida, transcendência. O outro, que a gente ouve muito na nossa doutrina, é a própria fé. Muitos vão dizer para vocês que o sentido da vida está justamente na fé. É claro que a fé é algo de extrema importância para nós. Só que a fé, como realmente ela deve ser conhecida. E aí a gente busca em Emmanuel, 354 do livro Consolador. Só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Fé é algo um pouco mais profundo do que as pessoas pensam. O fato de você dizer que acredita em alguma coisa, você pode acreditar hoje e amanhã desacreditar. Você pode se decepcionar, você pode se desiludir. Isso é normal. Agora, quando você sabe, quando você tem certeza, acabou. Por mais que você tente buscar desculpas para aquilo, você sabe que não é daquela forma. Por isso o conhecimento da doutrina, por isso o conhecimento de todos os ensinamentos do Cristo, são de extrema importância. E não pensem que nós, ou que a fé se resume ao decorar as questões, as lições, as parábolas do Evangelho. Não! Existe coisa muito mais profunda em cima disso. Adoro quando Emmanuel diz, quando eu vou estudar o Evangelho nas esferas superiores, eu me sinto um crocodilo. Gente, quem conhece Emmanuel, quem já viu os comentários que Emmanuel faz do Evangelho, a profundidade com que ele trata aqueles temas, e ele falar que se sente um crocodilo quando ele estuda o mesmo Evangelho nas esferas superiores, e a gente vai falar que sabe o que de Evangelho? Então, a fé é algo muito mais profundo do que saber e decorar essas lições. Vou dizer para vocês, pelo menos na nossa visão, hoje, muitos, são poucos não, muitos estudos que estão sendo feitos, inclusive na área das ciências, nós vamos encontrar a base lá nos ensinamentos do Cristo. Pode aprofundar. Nós falamos um pouquinho aqui de Viktor Frankl, que ele fala sobre a questão do espírito como o centro. Jesus já falava disso lá atrás, há muito tempo. E era o quê? Uma teoria que ele pega e diverge de outros pesquisadores, mas que há 2000 anos a gente já está tendo a oportunidade de ouvir e não dá importância. Quem tiver oportunidade, eu já comentei isso também para alguns, pega uma palestra da Anete Guimarães, onde ela vai contar sobre a questão do fardo leve e do jugo suave. É fantástico. Quando Jesus fala isso, a gente fica preso ali, né? Poxa, mas que poesia, que coisa maravilhosa, né? Que simbolismo fantástico. Não, gente, não é simbolismo, não. Aquilo é conhecimento da estrutura humana. Por quê? Em rápidas palavras, para aqueles que não sabem ou não tiveram oportunidade de nos ouvir também falar sobre isso. A partir do momento, porque nós temos as nossas divisões do cérebro. E aí já vou abrir um parênteses dentro do parênteses, né? Quantas universidades hoje não têm alunos estudando as obras de André Luiz? As obras de André Luiz, que na época muitos criticaram o Chico. Ih, Chico, isso aqui tudo é mentira, isso aqui, né? Agora estão estudando as obras de André Luiz, vendo que tudo aquilo que ele trouxe, a gente ainda não descobriu nenhuma parte. Sim. Então, o que acontece? Quando
E a Nete, repito, ela desenvolve esse tema de uma forma fantástica. Quando ela fala e comenta sobre este fardo suave, esse jugo suave e o fardo leve, é porque o nosso cérebro ele tem as suas divisões. Na história da evolução da humanidade, até num determinado momento da nossa história, o nosso cérebro ele era diferente do que ele é hoje. Por isso que a lei de evolução e progresso é uma constante. As descobertas científicas estão mostrando isso para nós. Aliás, nós não mudamos? Não vou muito longe, não. A gente já vê a nossa própria arcada dentária de 20, 30 anos atrás para as crianças que estão nascendo hoje. Tem muitos dentes que já nem precisam deles mais. Isso é para mostrar o quê? Evoluímos. O nosso corpo ainda está em processo evolutivo. Ele não está pronto. E no que diz respeito ao cérebro, também. Então, vejam, quando nós estamos, ou principalmente, temos duas grandes divisões do nosso cérebro, aquilo que ele chama de arqueocórtex e o neocórtex. Seria aquela parte mais antiga e a parte mais nova. A parte mais antiga, tá? Estou saindo um pouquinho daquela divisão que o André Luiz faz, só para a gente entender. A parte mais antiga é justamente aquela que cuida de todos esses instintos que nós comentamos aqui, respirar, piscar o olho e tal. E o que acontece? Essa parte antiga do nosso cérebro, o nosso cérebro é um motor fantástico que comanda o nosso corpo, ele produz todas as substâncias que nós precisamos. Inclusive, o nosso cérebro tem substâncias que são anestésicas para o nosso corpo. Quem faz essa produção? Essa parte antiga do cérebro, o arqueocórtex, que a gente desenvolveu tudo lá na fase dos instintos, tá? Então, quando nós estamos aqui no nosso dia a dia com algum problema ou dificuldade, se você se concentra nesse problema e nessa dificuldade ou nessa perturbação, o que você faz? Você pega a parte nova do seu cérebro e faz ele se preocupar com algumas coisas que deveria ser preocupação da parte antiga. E quando a parte nova invade a parte antiga, ele puxa, vamos assim dizer, parte dessas energias e não deixa a parte antiga trabalhar. Quando você altera, olha, a parte antiga do meu corpo eu vou deixar para a parte antiga do meu cérebro, a parte do meu corpo eu vou deixar para a parte antiga, e a parte nova preocupa com as questões e lições novas, como por exemplo, prática do bem, da caridade, oração, meditação, a parte antiga do seu cérebro vai trabalhar e produzir todos os anestésicos que você precisa. Por que grandes espíritos como uma Madre Teresa não sentia dor na hora que estava fazendo o bem? Porque a parte nova, a preocupação dela era fazer o bem. A parte antiga, o cérebro cuidava do resto. Então, onde eles, em tese, estariam sentindo dor, que a gente estaria brigando por causa de um anestésico, o corpo, o próprio cérebro produzia e aquela parte ficava mais tranquila. Funcionava como um verdadeiro anestésico. E aí ela conseguia fazer o seu trabalho. Irmã Dulce, tem histórias assim, que ela tinha dores terríveis, mas ela ia e fazia tudo. Por que ela fazia? A parte nova do cérebro estava preocupada com o que tinha que preocupar. O lobo frontal estava fazendo bem. E a parte antiga produzia os anestésicos. Para quê? Para naquele momento ela superar a dor. Então, quando fala que com Jesus o fardo é mais suave e leve, é por isso. Você se preocupa em fazer o bem, seu organismo está cuidando do resto. Tá? Então, só para a gente ver, não é só uma questão de poesia. Não, é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Tá? Nós precisamos conhecer um pouco mais, buscar esse autoconhecimento. Inclusive, também antes de fechar o parênteses, falando um pouquinho da depressão, o que acontece, gente? Repito, o nosso cérebro ele é responsável por tudo. Os nossos neurônios estão em constante evolução. Diferente do que a ciência achava, que depois que formou os neurônios acabou. Não, ele está em constante evolução, formação, desenvolvimento. Se nós começarmos, e aí esse é um dos grandes problemas da depressão, a trabalhar naquilo que a gente chama, né, igual tem aí o celular, modo avião, modo não sei o quê, se nós começarmos a trabalhar no modo acomodação, tranquilidade, o nosso cérebro só vai produzir essa parte da energia e o que ele precisa produzir para as outras coisas ele não produz. Aí a gente acaba entrando naquele, vamos assim dizer, no modo tristeza, por exemplo, você vai ficando triste, e o que é pior, você contamina todo mundo que está à sua volta. Aquele seu modo, aquela sua forma, a energia que você produz lá dentro, ela contamina as pessoas.
vai desestimulando, desiludindo. E aí um vai sempre, né, desanimando. Não, nós temos que ter sempre aquela pessoa que joga para cima. É disso que nós precisamos. Mas tudo depende da forma como você está operando o seu cérebro. E aí fica a pergunta, como é que nós estamos operando com o nosso cérebro? O Covid também ajudou a mostrar muito isso. Qual que é a matéria-prima do nosso cérebro que produz energia, que produz neurotransmissores e distribui para o corpo? São as nossas emoções. Se a sua emoção for boa, positiva, matéria-prima boa, positiva, o cérebro só vai produzir coisas boas. E o que acontece? Quando ele produz, ele distribui para o corpo. E nesse processo de distribuição, isso é ciência, nesse processo de distribuição, aqueles órgãos que mais precisa são aqueles que vão puxar mais. Só que se é uma energia boa, aí nós vamos cair naquilo que Jesus disse: a tua fé te curou. Não foi eu. Eu às vezes até contribuí um pouquinho, mas foi a tua fé, porque você trabalhou, produziu vontade, emoção, você foi lá e você corrigiu onde estava estragado. Agora, do contrário, se eu tenho só emoções negativas, pessimismo, o meu cérebro vai produzir que tipo de energia? Essa energia suja. E aí vai, uma energia suja numa parte do seu corpo ou num órgão que está debilitado, vai fazer o quê? Vai curar? Vai piorar. E piorando, aí vem todas essas crises, todas essas dores, e tudo piora. Mas isso é algo que a humanidade precisa aprender, precisa descobrir, o autoconhecimento. E aí entra, de novo, a questão da própria fé. Quando a gente parte para esta certeza de como tudo funciona no universo, e principalmente aprofundamos nos ensinamentos do Cristo, nós não vamos ter mais erro, gente. Vai ser muito mais fácil, muito mais simples. Então a fé pode ser, sim, um verdadeiro sentido para a vida. Lógico, dentro da nossa doutrina. Não é fanatismo, é você ter certeza de como as coisas funcionam. E Jesus deixou isso muito claro. Muito claro. Ele não ficou 24 horas por dia lá no templo de Jerusalém, lá sentado. Não, Jesus convivia com todo mundo, com as pessoas. E principalmente com as pessoas mais complicadas. Aí vem um outro ponto, como eles dizem, que também pode trazer um sentido para a nossa vida, que é exatamente a caridade. Claro que eu preciso falar da caridade da forma como nós aprendemos com os Espíritos. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o significado da verdadeira caridade praticada pelo Cristo? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque tem muita gente que entende e interpreta a caridade apenas e tão somente como fazer alguma coisa para alguém. Gente, se a gente for estudar mesmo a fundo, inclusive essa questão 886, a caridade se faz para com a gente mesmo. Não é para com os outros, não. É com a gente. Quando fala que você tem que ter benevolência para com todos, quem que tem que ser benevolente? É a gente. Então, essa benevolência tem que estar onde? Tem que estar dentro de nós. Não é ficar cobrando benevolência do outro. Quando fala indulgência para com as imperfeições, de novo, qual é o significado da verdadeira caridade praticada pelo Cristo? Benevolência, para, indulgência para com as imperfeições. Essa indulgência, quem é que tem que ser indulgente? Então veja, a gente está procurando muito fazer a caridade para fora. E a gente está esquecendo do verdadeiro significado da caridade. E perdão das ofensas. Perdão é algo externo ou interno? Mas a gente quer cobrar comportamento do outro. Claro, eu preciso fazer um parênteses. Eu estou até acelerando um pouquinho para a gente acabar no tempo. Precisamos fazer um parênteses. Sim, tem pessoas que necessitam do nosso apoio, do nosso auxílio, inclusive material. Não estão falando para a gente esquecer isso. Tanto é que se você é benevolente para com os outros, se você estiver precisando, você vai lá ajudar. Claro, não está excluindo esse tipo de caridade. Mas eu não posso colocar as minhas desculpas nisso. Não, eu vou lá, eu já dou uma cesta básica, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Será? Você já tem essa benevolência para com todos? Você já compreende as dificuldades dele, as necessidades dele, o porquê ele está passando por tudo aquilo?
Já não é à toa que eu não posso dissociar. E está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, da piedade. A piedade está justamente nesse capítulo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. O que é piedade? Uma piedade bem sentida é amor. O amor é o devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Mas antes, tem a frase: a piedade é a virtude que mais os aproxima dos anjos. Gente, como é que é pensar como um anjo? Pensar como anjo é pensar como o grupo fez de elaborar a encarnação de alguém. Se você elabora uma encarnação de alguém, colocou ali que ele vai passar por dificuldades, o anjo vai lá e vai tirar as dificuldades dele? Ah, mas foi ele que elaborou. Mas por que ele elaborou? Ah, porque ele tem necessidade de aprender alguma coisa. Então eles não vão lá e tirar aquela necessidade dele, nem pode. Então eu não posso esquecer. Piedade é devotamento e devotamento é esquecimento de si mesmo? Sim, é. Mas é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Como que os anjos pensariam? Como que os anjos fariam? Aí a gente vai, aos poucos, conseguindo entender e compreender até uma forma melhor de ajudar. Então eu posso colocar assim o sentido da minha vida na prática da caridade, mas que eu busque essa caridade nos termos da questão 886 do Livro dos Espíritos. E, para finalizar, tá? Tinha até mais umas 2 ou 3 coisas que eu precisava falar. Né, Robinho? Não tem jeito, faz as anotações ali, mas tem 1000 coisas, né, para falar. Sim, mas 2 coisas. Questão 132 do Livro dos Espíritos, eu não posso esquecer. Para trazer para nós o que a doutrina espírita nos apresenta como verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida está lá, o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Sim, mas primeiro eu preciso saber. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, né, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Primeiro eu preciso descobrir o que está perguntando, a pergunta. Eu preciso interpretar a pergunta. Porque a gente às vezes vai na resposta e esquece da pergunta. Por que Kardec perguntou isso? E aí, para eu analisar essa questão, eu não posso esquecer da questão 167. Por quê? Porque ele perguntou ali qual é o objetivo da encarnação. Mas lá na 167 ele pergunta qual é o objetivo da reencarnação. Então ele está tratando as duas coisas de forma diferente. Tá vendo? Eu tenho que fazer esse exercício para estudar Kardec, não tem outro jeito. É um pouquinho mais complicado. Então o que ele colocou como encarnação? Encarnação, eu preciso entender esse contato do espírito com a matéria. De uma forma genérica. Por que que o espírito entra em contato com a matéria? Por que que o espírito precisa da matéria? Tanto é que a resposta também foi genérica. Para uns é expiação, para outros é missão. Veja que ele não foi só. A espiritualidade entendeu a pergunta de Kardec. Para uns é expiação, para outros é missão. E o objetivo é, sim, atingir a perfeição, mas tem um segundo objetivo, uma segunda finalidade, está lá na resposta à questão 132. Cumprir aquilo que nos cabe na obra da criação. Então tem algo, tem um objetivo que eu preciso cumprir neste meu contato com a matéria. E qual é esse objetivo? Ali eu vou encontrar um verdadeiro sentido para a vida. Lógico que não posso ficar aqui por causa do nosso tempo. Por quê? Porque para eu descobrir isso eu tenho que depois ir lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. Kardec é assim. E o que diz a questão 540 do Livro dos Espíritos? Só para a gente... É aquela parte que fala do átomo ao arcanjo. Né? Lá na resposta tem uns detalhezinhos ali. O arcanjo que um dia foi átomo e tal. Cada um tem um papel nesse processo, desde o átomo até o arcanjo. Uns vão ajudar nas questões materiais. Depois que ele ajuda, ele vai aprender, ele vai atuar de forma mais direta. Depois ele vai comandar essas questões materiais. Olha para vocês verem. Depois ele vai começar a compreender as questões morais. Até um dia ele comandar o mundo moral. Olha, tem todo um processo e um projeto evolutivo nessa questão 540, que pode explicar para nós o verdadeiro objetivo, ou nos dá, de alguma forma, um objetivo para a nossa vida, principalmente para a nossa existência. Então, essa pergunta, essas questões, nos ajudam de muitas formas. Mas, repito,
é um seminário onde a gente está trazendo apenas algumas reflexões ou alguns apontamentos para a gente pensar e refletir. Não trouxe, não tenho pretensão de trazer resposta pronta para ninguém. Por isso, inclusive, que eu falei lá no início, reflexões e reflexões que vão ajudar a todos. E para nós fecharmos, e se vocês quiserem, né, uma sugestão depois, que agora ela também está fazendo palestra, eu posso jogar na conta dela. Falar e trabalhar, porque, gente, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. A parábola do filho pródigo. Aliás, eu poderia ter começado a nossa exposição com a parábola do filho pródigo. Vejam, 2 filhos com sentido ou objetivo, significados de vida diferentes. 2. Um buscou o quê? Opa, pai, me dá a minha parte, que eu quero sair de todo esse eixo, de todo esse equilíbrio. Eu quero buscar algo de novo, eu quero buscar algo de diferente. E o outro que ficou. O outro ficou e achou que estava arrasando. E eu não vou falar porque, né, essa parábola ela tem reflexões fantásticas. E no final das contas, quem foi melhor? O filho que gastou tudo ou o que ficou? Hã? Será? Veja, não, eu estou falando, é de uma reflexão profunda, porque aquele que ficou, ele não aceitou o pai. Né? Qual que é a frase final que está lá na parábola do filho pródigo? Mas filho, qual é o problema que você tem se eu sou bom? Isso é o filho que ficou, que achou que estava arrasando. Aquele que saiu e que buscou um sentido, ele passou por essa perturbação que a gente passou aqui no intervalo, só que depois ele voltou e falou, opa, eu já reconheci, já cheguei, agora eu estou no eixo. O outro nunca tinha andado no eixo, ele ficou sempre de fora e não voltou. Quando que ele vai voltar? Não sabemos. Não sabemos. Mas só para a gente ver que Cristo, gente, trouxe tudo aquilo que a gente precisa. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer tema que a gente for desenvolver nesse planeta, nós vamos chegar no final e vamos chegar lá onde ele deixou algum ensinamento e alguma lição. Não quero mais me alongar, né? Já falamos aqui, são muito tempo, né? Tem muitas reflexões com certeza para fazer, mas eu espero que a gente tenha conseguido nessa tarde, que pelo menos para mim foi fantástica e maravilhosa, refletir um pouco mais, que vocês consigam aí fazer algumas perguntas, para os outros não responderem, porque só nós que temos as respostas, ou que vocês consigam elaborar um plano reencarnatório, não um plano reencarnatório preparando para próximas encarnações, não, mas um plano reencarnatório para dar sequência agora. Os desencarnados que aqui estão, sim, já podem estar trabalhando o seu plano reencarnatório, mas nós encarnados podemos trabalhar uma sequência da nossa encarnação. Ou, por que não, começar a analisar que tipo de atendimento fraterno nós precisamos. Não é o que o outro precisa, é qual que eu estou precisando. E, enfim, chegou a algum objetivo, chegou a alguma resposta ou conclusão? Sim, elabore um roteiro. Passe e comece a dar testemunho daquilo que você viu, daquilo que você vivenciou. Influencie outras pessoas. Como diz Emmanuel, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então nós podemos, sim, elaborar as palestras da nossa vida e sair divulgando por aí. Não precisamos de microfone, não precisamos de palanque, não precisamos de nada. Só precisamos viver, exemplificar aquilo que nós efetivamente vivenciamos. E com isso, nós vamos ter sim um sentido para a vida. E nesse sentido da nossa própria vida, quando nós retornarmos à nossa verdadeira pátria, e aí é uma consciência que nós espíritas precisamos ter, quando retornarmos à nossa verdadeira pátria, nós chegarmos lá e quem sabe, né? Como a gente acompanha nos textos evangélicos, como a gente acompanhou na história de Bezerra, tem alguém, pelo menos, que vai esperar lá e vai falar, poxa, você conseguiu mesmo, parabéns, você venceu, você conseguiu superar. Isso é algo maravilhoso, isso é algo fantástico, prazeroso para todos nós. Então, vamos transcender tudo isso que a gente aprende com essa doutrina maravilhosa e com o próprio Cristo.
Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela oportunidade. Agradeço pelo convite e só tenho mesmo que agradecer a essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, que nos inspira, que fez com que esse encontro, pelo menos na minha visão, fosse maravilhoso. E espero que vocês também tenham gostado. Agradeço mais uma vez o pessoal do coral, pelas canções, pela emoção que vocês ajudaram a trazer aqui no ambiente. E é claro, principalmente, agradeço a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados, e que Jesus os recompense. Você põe? Você coloca os 4 números. Agora é só, é nós. Já é só um pouquinho para você fechar os livros e já, tá? Olha, a gente vai sortear. Quer trocar? O Edson trouxe. O número 35. Quer trocar? Trocou isso. Tira o... Bateria do violão, ué. Bateria do violão. Pronto, gente. Acabou.
estou pensando Tudo de novo, hein? Muito bem. Acabou. Mas todo ano tem um ano. Aguardem que nas datas e locais atrasados serão anunciados. Tó, faz favor. Obrigado, grupo vocal. Não precisa falar muito, que eles estão voando.
Mas quem tinha que falar sobre vocês, o Edson já falou, com a grandeza das suas palavras. Outra coisa, quando saírem, devolvam por gentileza o crachá na saída. E na saída tem salgadinhos ainda, quem quiser usar, fique à vontade. Edson, querido, muitíssimo agradecido. Voltando, assim como os representantes das demais casas que aqui estão, voltando para os seus lares, viu? Especificamente o Edson, o Cleo, Everton, a Rafaela. Faça uma boa viagem de retorno a São Sebastião do Paraíso. Muito obrigado a todos pela presença. Ó, aqui é o meu lado. Vamos encerrar então. Vamos fazer novamente. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amoroso Mestre, um coração cheio de alegria e de gratidão por mais um encontro fraterno. Hoje, revemos amigos, ficamos saudosos com outros amigos, podemos nos abraçar enfim. Que a pergunta que possa nos acompanhar seja: qual o sentido da vida? Para que sejamos mais úteis aonde estivermos, com quem estivermos, nas condições que nos encontremos. Com a certeza de que sempre, em todos os momentos, estamos amparados pela espiritualidade maior que nos sustenta, nos ampara, nos inspira e traz os nossos passos sempre rumo à caminhada certa. É com esse desejo de paz, com o coração alegre, feliz e grato, que nos despedimos de mais um ano. Que cada um possa levar ao seu lar todo o carinho aqui encontrado. Que assim seja. Até breve.